Tem um teólogo aí, muito seguido aqui no Kuai, um de gravatinha e terno, que diz que usa, né, a teologia e a hermenêutica para interpretar os textos da maneira correta. E ele critica um indivíduo que disse que acreditava na salvação de Chico Xavier, interferindo no vídeo desse cara, que ele se utiliza do trecho, não que eu creia, certo? Mas ele se utiliza do trecho e diz o seguinte, que pode ser que ele tenha sido salvo, desde que ele tenha crido e confessado ao Senhor Jesus como seu Salvador. Bom, fora o erro de hermenêutica, a qual ele usa para advogar a sua justificativa, certo? Fora o erro de hermenêutica que ele cometeu, tem que se entender que o nome verdadeiro a ser invocado é o do Senhor, e o nome do Senhor é Yeshua, não é Jesus, já começa por aí, mas não vamos entrar nesse método, porque já tem vídeo no canal que prova isso. Vamos ler esse versículo 9 que ele fala de Romanos 10, mas eu quero começar com vocês a partir do versículo 8, e lembrando que esse trecho é uma exortação ao povo judeu, que não cria no Evangelho, que é a explicação que o Messias trouxe sobre o cumprimento, sobre os ensinos, sobre o que Isaías, os profetas, Salmos, o que Moisés, ou seja, o que está escrito no Velho Testamento. Então o Evangelho é uma explicação que trata não só do cumprimento da vinda do Messias, mas também da doutrina que ele pregou, que nada mais era coisas citadas anteriormente pelos profetas, por Moisés, contidas nos Salmos, Provérbios, etc. Beleza? Resumindo aí o que é o Evangelho. Então ele estava trazendo uma exortação para quem? Para os judeus. Para os judeus. E vamos lá, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, ele vai explicar qual é essa palavra da fé. Se com a tua boca confessares ao Senhor Yeshua, ou seja, admiti-lo como Messias, que era uma coisa que os judeus não faziam, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que era outra coisa que os judeus não criam por causa de falsos mestres fariseus, que falaram que os discípulos tinham roubado o seu túmulo para confirmarem a falsa doutrina de que ele havia de ressuscitar. Essa é a heresia que a gente vê lá em Mateus também. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos lá, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Beleza? Bom, lógico, isso aqui é um trecho isolado de Romanos, que Paulo está tratando de um assunto e não diz respeito a toda a mensagem que ele trazia. Até porque em Romanos, capítulo de número 6, no versículo de número 7, ele diz o seguinte, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que ele quer dizer? E não adianta o cara ser batizado, que é o que trata esse capítulo 6, crer, né, que Deus ressuscitou o Messias dos mortos, nem tampouco confessar o seu nome, se o indivíduo não abandonar o pecado. Ou seja, ele está colocando toda a salvação em cima de um versículo isolado, sem analisar o resto. Então vai lá. Não adianta você crer que Deus ressuscitou o Messias dos mortos, que ele serviu de sacrifício pelo seu pecado. Não adianta você confessar o nome dele, ok? E nem tampouco você ser batizado se você não abandonar o pecado. Nunca se esqueça disso. Então toma cuidado, meu amigo. Não adianta, não tem esse negócio de você ir no leito de morte, chegar para um cara moribundo que foi pecador a vida inteira e falar, quer aceitar Jesus como Senhor? Você confessa Jesus como seu Salvador? Confesso. Ele vai para o inferno. Por quê? Porque ele não deu frutos dignos de arrependimento. Ele não tem obras que atestem a sua conversão, testemunhada por aqueles que o encontraram no erro, que conviveram com ele no pecado. Ele não foi batizado, e quem crer e for batizado será salvo. Então é um kit, né? Na verdade, são várias coisas dentro da crença que são necessárias para ter garantida a salvação do indivíduo. Então não adianta você confessar Jesus como Messias, nem crer nele, se você não viver em santidade, você vai para o inferno do mesmo jeito. Entenderam, meus amados? Então tomem cuidado.
Quai, seu app de vídeos curtos.